bem, olha, falando sobre Renato Freitas, tem ali um pessoal... Ele é assunto hoje de novo, Rafa? Não tinha acabado essa história? Não, e acho que não vai acabar tão cedo. Na Câmara parece que sim, né? Por os vereadores, acho que é assunto encerrado, ponto pacífico. Pedra nele. Isso, tchau. Foi pra gaveta, já acabou essa história. Virou história oficial, digamos Isso assim, aí. né? Mas o segundo cassado, né? O segundo cassado. Mas pro ex-vereador Renato Freitas, não. Ele não aceita esse resultado. E aí teve um novo recurso, um novo pedido para tentar reverter a situação, rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A comissão é a mais importante da Câmara, uma comissão interna, né? Que avalia lá recursos, projetos de lei, se aquilo é de competência, faz sentido apresentar. E a partir do ok dessa primeira comissão, passa pela casa até que vai para a votação em plenário dos vereadores. Então, muito bem, teve um recurso questionando a decisão do presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, o Tico Kuzma do PROS, que não quis apresentar ao plenário, ou seja, a todos os vereadores para a votação, o arquivamento da cassação do Renato Freitas por descumprimento de prazo. Tico Kuzma não aceitou e aí apresentaram um recurso nessa comissão, que foi rejeitado. Foram 5 votos pela rejeição, só 1 a favor, né? Então, peraí, os vereadores da CCJ, que antes tinha outro nome, né, Rafa? Era a comissão... mudou, é a CCJ agora, mas antes na Câmara tinha um outro nome, eu vou até lembrar. Então os vereadores da CCJ disseram, o vereador Tico Kuzma tá certo. Tá certo, isso. Exato. Não tem Beleza. Que rever nada, ele agiu de maneira correta. A maioria, pelo menos, né? 5 contra 1. Então, o recurso argumentava que a Câmara deveria ter cumprido um prazo de 90 dias corridos para analisar a cassação do Renato Freitas. É isso que os advogados dele dizem, né? Segundo a defesa, esse prazo teria terminado no dia 25 de junho. Como esse pedido não foi aceito, então, pelos vereadores dessa comissão, agora os advogados do Renato Freitas vão cumprir o que prometeram e vão levar a briga mais uma vez para onde? Para a justiça, né? É isso, Riva. A gente vai acompanhar agora e é o seguinte, o primeiro pedido que os advogados do Freitas apresentaram questionando prazos foi uma vitória para a defesa dele. Conseguiu voltar a ser vereador por questão de prazo e que essa nova cassação que o deixou bicassado fosse apresentada. Agora vai levar à justiça essa discussão e a gente vai ter que acompanhar qual será o posicionamento do judiciário. Você acha que tem chances do Renato Freitas ser bem sucedido mais uma vez com a sua defesa diante da justiça, mesmo com a rejeição da maioria dos vereadores aos pedidos que apresenta e ao seu ponto de vista? Fica muito claro, Rafa, para todos nós que a conta está errada. O artigo interno da Câmara de Vereadores, do regimento interno, é muito claro, são 90 dias úteis, não 90 dias corridos como alega a defesa. E que o presidente da casa, se precisar de uma extensão de prazo maior, de mesmo tempo, joga para o plenário decide. Isso está muito claro na lei. Existem leis que precisam ser interpretadas, Rafa. É a tal da hermenêutica jurídica. Ok, essa não, ela é tácita, ela é clara. Ela é simples e direta. São 90 dias úteis a partir da abertura, 28 de fevereiro. Parou em 87 dias, nós fizemos a conta aqui, né, Rafa? Pois é, o que acontece, Riva, é que houve uma mudança que determinou esses 90 dias úteis, né, no regimento recente. E aí é isso que eles questionam, porque em alguns casos, se eu não me engano, da Fabiane Rosa, houve esse mesmo questionamento. Sim. E aí ela conseguiu uma reversão, digamos, na justiça. Então é preciso que fique claro qual é o entendimento, né? Tanto da justiça quanto da Câmara, porque senão vão passar a vida inteira aí lutando para discutir prazo. Agora, então, decidir uma coisa para não decidir nada no fim das contas. Quando você muda procedimento e não a base da lei, se mudasse o regimento interno da casa, ele não retroagiria, Rafa. Mas se você faz uma mudança regimental de prazo ou de coisas práticas, acaba retroagindo. Então, quer dizer o seguinte, se o teu processo está valendo, mesmo antes da mudança do regimento, ok. Porque ele é procedimento. É como, por exemplo, Rafa, a história dos 40 anos de prisão agora. Você mudou o Código Penal, você não mudou a lei brasileira, você não mudou a Constituição. Então ela pega quem está no processo agora, não interessa se você cometeu o crime antes ou depois da mudança. É só uma questão procedimental, entende? É a mesma coisa. Mas você acha que tem chance da justiça? Zero. Não vai perder na justiça? Zero. Tá muito claro, Rafa. Aceita que dói menos, é isso? A leitura da regra do regimento interno da casa é muito claro. Era outra legislatura, nessa legislatura é isso que tá valendo. Ele é de qual legislatura? Dessa, da atual. E era então, dessa. Ponto. Nem é mais, né? Nem é mais. Também já não sei. A gente tenta que falar que é, porque vai saber o que vem por aí. Mas
O regimento é muito claro, é fácil de ler, artigo 46 do anexo 1. Vai lá e leia você. Nós lemos ele aqui no ar, não lemos, Rafa? Lemos. Para ficar fácil a compreensão? Tá lá, é só contar. Então não tem. Tanto é que os vereadores da CCJ disseram, ó, não, né? Não é passível de aceitar isso aqui, porque é muito claro o que está escrito ali. E sendo muito claro, a justiça muito provavelmente não vai dar. É que cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vem naquela comparação que muitos fazem com bumbum de neném. Nunca se sabe. Cada um faz a interpretação, mas a tábua fria do regimento é explícita. 90 dias úteis com essa prorrogação. Olha, ainda... final. Poder reclamar, ele pode, né, Rafa? A gente sempre pode. Sim. Quanto você puder reclamar, você vai. Agora, se ele tem razão, aí é uma outra história, né? Ter razão e poder reclamar são coisas bem distintas. Muito bem, ainda falando sobre Câmara de Vereadores, né, Riva? A gente anunciou ontem que os vereadores iriam, era o que estava previsto, analisar aquele projeto de lei que quer liberar. Não dá para falar que é estender ou aumentar, porque não é isso, né? É na verdade, facilitar, flexibilizar, deixar que o comerciante abra a sua loja no horário de funcionamento que ele bem entenda. E aí o que aconteceu é que essa votação foi adiada por 30 sessões depois que vereadores levantaram dúvidas sobre essa mudança, né? Nós já adiantamos também que várias associações do comércio disseram ser a favor, mas sindicalistas criticaram a mudança de horário. O presidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina, acompanhou a sessão e disse que essa mudança na lei ela é fundamental. Vamos ouvir. Essa lei é de suma importância que mudemos, porque 9 às 19 horas não comporta mais o ir e vir dos funcionários, inclusive, dos colaboradores. Não tem mais como nós só trabalharmos num determinado período. Ainda mais num momento de economia online, virtual, nós temos que ter mais espaço para trabalhar. Mas o fundamental desse projeto, que nós apoiamos integralmente, é que vai criar melhores condições de trabalho a toda a cidade. Muito bem, então aí está o representante, né, dos comerciantes fazendo defesa de que as portas das lojas de Curitiba não tem que seguir regra determinada pela prefeitura. O comerciante entendeu que tem cliente naquela hora, faz um acordo com o seu funcionário e abre para vender a hora que ele bem quiser. Mas aí vem o sindicato dos trabalhadores, né, dos comerciários de Curitiba e região metropolitana, que demonstrou preocupação com essa mudança, né? O presidente do sindicato, que representa então os trabalhadores, ali, Oswaldo Rocha, disse que os funcionários vão ser prejudicados com a mudança. Vamos ouvir. Tanto trabalhadores como empregadores têm, ao longo da partir da lei que foi sancionada em 1990, essa lei já contempla. Então nós não vemos necessidade nesse momento de mudar essa legislação. Deixar principalmente os trabalhadores à mercê, porque não vai ter horário para entrar, não vai ter horário para sair. A maior parte desses trabalhadores são mulheres, né? São em torno de quase 70%. Que estarão à mercê saindo 10, 11 horas e meia-noite, dependendo do horário que os patrões quiserem, né? Correndo o risco, né, de sofrer um assalto com essa nova legislação. Nós somos contra. Bom, aí a vereadora Amália Tortato, do Partido Novo, que é uma das mentoras, digamos assim, dessa ideia, diz que a carga do funcionário não vai aumentar, vai só alterar. Então, se ele entrava às 8 e saía às 5, ele entra às 9 e sai às 6. Sei lá, você tem uma flexibilidade de horário. Estou dando um exemplo aqui hipotético, né? Não vai significar mais trabalho. Vamos ouvir a vereadora. A gente sabe que é uma preocupação por parte dos funcionários, mas a legislação trabalhista e a carga horária do funcionário não vai ser mexida, porque a legislação trabalhista é uma legislação federal e nós aqui no município não podemos nem mexer nessa legislação. Então isso não está sendo mexido, nada está sendo modificado com relação a isso. Então para o comerciante que quiser abrir mais cedo e quiser fechar mais tarde, ele vai precisar contratar mais gente. Então o projeto também tem um potencial bastante grande de geração de emprego. Aí, portanto, né, ela está explicando, você pode simplesmente remanejar o horário do seu funcionário se ele estiver de acordo ou gerar mais empregos. Mas, agora, diante desse impasse, desses questionamentos aí sobre a questão trabalhista, nada feito. Não teve votação, vai ficar tudo para depois das eleições, Riva. Olha, essa é a grande crítica que eu sempre fiz aos sindicatos, Rafa. Os sindicatos representam de verdade os trabalhadores ou representam seus interesses? De verdade. Com honestidade, vamos responder aqui entre nós.
Porque todo o argumento que é falado pelo que representa aí os trabalhadores não é válido. Se você vai ter mais pessoas ocupando por mais tempo os lugares em horário mais estendido, tanto melhor, gente. Aí, pelo contrário, é garantia de mais segurança, os lugares mais ocupados. Quanto mais se ocupa, menos bandido. Essa é a lógica. E outra, Rafa, ninguém vai obrigar o funcionário a ficar 12 horas trabalhando. Se ele ficar, ele vai ganhar hora extra. E ele faz se ele quiser hora extra, não é obrigação do patrão. Não é obrigação, tá? Quando o patrão te pede para fazer hora extra, você tem o direito de dizer não para ele. Você não é obrigado a fazer. Você é obrigado a cumprir o seu horário de trabalho. Fora disso, você não é obrigado. É um acordo. É um pedido. Então, gente, o que vai alterar? Nada. Vai alterar a possibilidade do comércio de rua conseguir competir com os shoppings. Rafa, das 7 horas da noite, você pensa em ir no comércio de rua, você já falei, vou ter que ir no shopping. Não, a rua vai estar escura, então, vai estar fechada, tem mais ninguém aberto, vou pegar a loja com a porta fechando. Dá com a cara na porta, você não vai. Na porta, não vou. Você nem vai pro centro. É ou não é assim que funciona na prática? Você passa na Marechal Floriano Peixoto, por exemplo, aqui em Curitiba, uma rua de comércio intenso, região do Auer, região do Boqueirão. Você sabe que às 7 fechou tudo. Você vai pra onde? Você vai direto no shopping, que tem lá no meio da Marechal Floriano Peixoto. Você mora aí na região do Boqueirão, do Auer, do Carmo. É ou não é? Então, gente, é só mais uma possibilidade, não é mais uma obrigação. E aqui eu friso mais uma vez, respeitando toda a lógica trabalhista, as regras que nós temos que são federais, que são imutáveis em muitos casos, que são até constitucionais, várias delas, acabou. É só mais uma possibilidade, uma facilidade para o comerciante, para o trabalhador, que pode ter 2 trabalhos de repente, e para o cliente, para quem vai lá consumir. Eu não estou entendendo essa lógica. Aliás, o que vem de sindicato eu não entendo há muito tempo, muita coisa. Uma lógica única e exclusiva deles. Pensem nas pessoas. Vamos lá? Não só nos sindicatos. Aí vai facilitar agora. Os vereadores se acovardaram. A expressão correta, Rafa, se acovardaram. Ontem teve muita discussão e agora vão jogar, porque o tema é polêmico, para depois das eleições. Ou seja, resumindo, durante o período eleitoral, o que é importante para a cidade para. A gente discute depois e vê o que dá. O projeto tinha que ter passado, estava pronto, com todo apoio. E você vê um apoio social, principalmente. Vai, faz e acabou. Não entendi esse recuo. Para mim é medo de eleição. 10 horas e 42 minutos.